Bom dia, meu povo, professor Nicolas aqui. Gente, hoje vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, nosso último capítulo do livro, capítulo 8. Vamos tentar finalizar hoje, tá? A gente viu um pouco já nesse capítulo sobre essa parte de pesquisa científica, né, do método científico. E a gente vai estar dando continuidade hoje, né, numa outra parte desse capítulo, que ela vai falar sobre filosofia da arte. Né? A gente viu essa primeira parte de filosofia da ciência, a gente vai ver essa segunda parte de filosofia da arte e da estética. Né? São duas coisas que andam bem juntas, arte e estética. Tá? Então, só para recapitular, para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu, Karl Popper, certo? Foi um estudioso, né, do campo das ciências, e ele trouxe alguns pontos importantes para essa questão da filosofia da ciência, certo? Ah, e uma dessas grandes críticas que ele trouxe foi essa crítica do método indutivo, certo? Quando se fazia ciência, quando se pesquisava, quando se testava as teorias e as hipóteses, certo? Ah, e ele faz uma crítica muito grande a esse método indutivo, né? Porque é aquele onde você vai observando, né, alguma observação, você observa alguma ocorrência, algum fenômeno, tá? E aí depois você vai generalizando isso, né? O exemplo que eu trouxe para vocês dos cisnes, né? Você observa 100 cisnes, todos eram brancos, e aí você deduz, né, que todos os cisnes eles são brancos, né? Todos os cisnes do mundo. É um método muito perigoso porque ele acaba se baseando muito nessa generalização, tá? E aí, por isso que o Popper ele faz essa crítica a esse método indutivo, tá? E ele já valoriza o outro método, que é o método dedutivo, onde ele pega uma verdade mais específica, uma verdade menor, digamos assim, e ele aplica essa verdade que é inquestionável a outros contextos, né? E por isso se torna um método mais seguro. Outra coisa muito importante que o Karl Popper traz nesse tópico de filosofia da ciência, eu estou indo rápido, gente, só porque eu estou recapitulando, tá? A ideia é só recapitular o que a gente já viu disso aqui, tá? Outra crítica, né, uma outra contribuição importante que o Popper traz é essa questão, né, de que a ciência é algo totalmente objetivo, né? Porque ele vai dizer o seguinte: o pesquisador ele não tem como desenvolver as suas críticas sem que, né, elas passem pelo crivo dos seus valores, né, pessoais, né? Então o Popper ele critica essa ideia de que os cientistas têm essa neutralidade toda, né? Outra coisa muito importante que é o Popper aqui para a gente pegar esse gancho aqui, tá? A gente não pode esquecer disso. Esse conceito de falseabilidade. Professor, o que danado é isso? Eu não lembro. Falseabilidade, gente, é a ideia que Karl Popper traz para a gente de que toda pesquisa científica ela deve poder ser negada, tá? Karl Popper ele vai dizer que dentro da filosofia da ciência, dentro da pesquisa científica, a gente não tem essa ideia de que não, isso aqui a verdade acabou e a gente encontrou a verdade absoluta e isso aqui nunca muda. Ele vai defender que toda pesquisa científica ela deve poder ser negada, porque se não pode ser negado, então não é científico, tá? E aí isso vai seguir um pouquinho a lógica da pesquisa científica, né, que o próprio Karl Popper ele vai desenvolvendo, tá? Ah, deixa eu ver se é essa parte aqui. Pronto. Isso aqui resume bastante bem essa ideia de que toda pesquisa científica ela deve ser falseável, ela deve poder ser negada. Ele diz aqui, ó, a ciência é exposta tendo como uma de suas finalidades, então o propósito da ciência, segundo Karl Popper, é inventar teorias que sejam refutáveis, tá? E testar essas teorias procurando um método de contradizê-las. Se você não encontra um método de contradizer, é porque a sua teoria ela não é mais uma teoria, ela é agora um fato, ela é agora tá, não mais uma hipótese, ela se torna um teorema, algo que possui uma credibilidade maior. Tá? Então, com essa ideia de Popper, né, de que as teorias, as hipóteses, elas devem ser, né, passíveis de erro, a gente aprende com ele que o erro ele é indispensável para o desenvolvimento das ciências. A ciência ela acontece, a ciência ela evolui, ela se desenvolve através dessa relação entre ter uma hipótese, testar essa hipótese, errar, reformular a hipótese, testar a hipótese, errar e reformular até se alcançar
um êxito nesse método científico, nessa proposta, tá? Então, é por isso que ele diz aqui no final, né? A refutação de uma teoria deve ser considerada um triunfo, né? Quando você erra, né? Mesmo quando você está no método científico e você erra, por mais que você não tenha acertado, por mais que você não tenha chegado no seu objetivo final, através desse erro você está mais perto desse objetivo final, porque você já exclui algo e passa a buscar uma nova forma de se alcançar aquela verdade, tá? Que é justamente esse conceito de refutabilidade, né? É uma característica essencial, fundamental das ciências, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ok, e aí a gente encerra essa parte de Karl Popper, né? Ele traz esses conceitos muito interessantes pra gente. E tem outro rapaz, né? Um outro físico, um outro estudioso do campo das ciências, que traz algumas contribuições muito importantes, que é justamente o Thomas Kuhn, né? Que ele traz essa ideia, né? Bem paralela, bem parecida com o que Popper fala, mas já é um desenvolvimento, já é um desdobramento do que Popper produziu, que é essa ideia de revoluções científicas, tá? A principal obra de Kuhn, ela é intitulada com esse nome, né, A Estrutura das Revoluções Científicas, e ele vai dizer o seguinte: toda a comunidade científica e as suas descobertas, né, o seu desenvolvimento de ciências, eles ocorrem através de paradigmas. Professor, eu não lembro o que são esses paradigmas que o Thomas Kuhn inventou. Esse cara não tem o que fazer, inventou essa história de paradigma. Me lembra aí o que é isso, professor? Gente, paradigma é todo o conjunto de verdades, de conceitos, de fórmulas que os cientistas de uma determinada época eles utilizam para desenvolver as suas pesquisas científicas, tá bom? Então, paradigma é o que é aceito dentro da comunidade científica de uma determinada época como, né, o padrão, como o verdadeiro, tá? E aí, Thomas Kuhn ele vai dizer que a revolução científica, o desenvolvimento das ciências, ele ocorre através desses paradigmas, tá? Que é justamente esse segundo tópico aqui desse slide. Para Thomas Kuhn, ocorre a revolução científica quando existe uma quebra de paradigma, ou seja, você rompe com a tradição científica predominante da sua época e adota uma nova tradição científica, tá? Na história a gente tem alguns exemplos disso, gente. Vou exemplificar para ficar mais fácil, tá? Para a gente entender isso aqui. Houve uma época onde a humanidade, inclusive os cientistas, né, os estudiosos desse campo, eles acreditavam que todo o universo, né, todo o nosso sistema solar, os astros, girava em torno da Terra. Né? A teoria de Ptolomeu, que ficou conhecida como geocentrismo. Então isso era o paradigma da época, era o paradigma predominante. Só que aí chega um rapaz chamado Copérnico, né, e ele vai dizer que não. Ele vai dizer que é o contrário, a Terra é quem gira em torno do Sol, né, a teoria heliocêntrica. Então, existe um rompimento de paradigma aí, né, a gente abre mão de uma ideia que era verdade até então e abraça uma nova ideia, né, que está mais próxima da verdade. Então, para Thomas Kuhn, a revolução científica é justamente esse processo de abandonar um paradigma, né, quebrar, né, com uma tradição científica predominante e abraçar uma nova ideia, tá? Então isso aqui é muito importante, tá bom? Dentro desse tópico de filosofia da ciência, isso aqui é fundamental, tá bom, gente? Fundamental. E aí Thomas Kuhn ele vai dizer o seguinte, né? Cada tradição possui seus próprios métodos, suas próprias teorias e os modos de desenvolvimento. Cada tradição é responsável pelo desenvolvimento das teorias dos cientistas em um período de tempo, até que essa tradição seja derrubada por uma outra que vai exercer essa mesma função, até que seja derrubada por uma outra, tá? E esse processo ele vai acontecer aí indefinidamente enquanto a gente existir, enquanto o ser humano fizer ciência, certo? E aí essas ideias que são desenvolvidas pelas tradições, né, Thomas Kuhn chamou de paradigmas, tá bom? E aí uma forma da gente entender esses paradigmas também é os modos de classificar e abordar o mundo. Conceitos, teorias, cosmovisões, formas de entender a realidade, tá bom? Muito importante. E aí, no geral, esses paradigmas eles abrangem, né, os problemas que são investigados pelas ciências, os dados que são avaliados pelas ciências e as técnicas que são usadas nesse método científico em busca de uma resolução desses conflitos, tá, para se alcançar alguma verdade. Então, os paradigmas eles constituem modelos de problemas
e de soluções que servem de orientação para os pesquisadores, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais. Pronto, isso aqui é muito importante também, gente. A gente estava falando de revolução científica, né? Como ele vai dizer que a revolução científica ela acontece quando a gente abre mão de um paradigma e adota um novo paradigma, né? Isso aqui é muito importante também, porque ele vai dizer que essa ruptura, né, na história da ciência, esse progresso científico, ele acontece através da alternância de algumas fases, tá? Que ele vai dizer alternância entre fases normais e fases revolucionárias. A fase normal é quando a gente tem um paradigma e esse paradigma ele é suficiente para responder os nossos questionamentos, para dar conta das nossas demandas. Só que vai chegar um momento em que esse paradigma não vai ser mais suficiente. Ele não vai mais dar conta, né, das demandas, dos questionamentos, dos problemas que nós enfrentamos, né, e a gente vai entrar numa fase de crise, certo? E essa fase de crise, esse paradigma ele já se torna insuficiente, tá? E aí, posteriormente, a gente tem a fase revolucionária, que é quando a gente tem o surgimento de um novo paradigma que vai desbancar o anterior, que vai tomar o lugar do anterior, tá? Então, a fase normal é quando a gente tem um paradigma lá dando conta das demandas da realidade e da sociedade, e aí esse paradigma ele deixa de dar conta, né? A gente tem a crise, né? E após essa crise a gente tem, né, a revolução científica, a fase revolucionária, que é quando uma nova ideia, uma nova forma de analisar e de enxergar, ela assume, né, o posto, tá bom? Então, durante essa primeira fase, né, a fase normal, os cientistas desenvolveram seus estudos, né, com base nos paradigmas que eram estabelecidos para a época, mas na época, né, na fase revolucionária, ocorre uma crise desse paradigma vigente, né, destacando o acúmulo de falhas encontradas nele e a necessidade de trocá-lo por um melhor, por um que se adapte melhor aos novos problemas da ciência, tá bom? Então isso basicamente é esse esquema, essa dinâmica, né, da revolução científica, certo? Muito importante, pessoal. E é justamente isso aqui, né? As revoluções científicas se caracterizam quando ocorre a ruptura de um paradigma seguido, que se torna ineficaz a partir do surgimento de novas questões. Então se torna necessária a busca de um novo paradigma que solucione novos problemas, tá? Beleza, gente? E aí, só para finalizar essa parte, né, dos filósofos da ciência, tem o Paul Feyerabend, que é o rapaz, né, que vai dizer que dentro da ciência, né, o anarquismo não é a melhor via, né, de ação política, mas dentro da ciência é um ótimo caminho, porque o fato de você não estar submisso às regras, né, dos métodos científicos, que tem que fazer de tal jeito e seguir esse passo e depois o outro, né, ele faz com que a ciência aconteça de forma livre, né, possibilitando que os pesquisadores tenham mais liberdade de pensar e desenvolver suas teorias da melhor forma que lhes convir, tá? O grande problema dessa teoria de Paul Feyerabend é que se você não tem um método, você não tem como usar um parâmetro para definir, né, se aquela pesquisa é confiável ou não, tá? Então isso é o grande problema dessa ideia de Paul Feyerabend, tá? Licença, gente. Só desatar um pouquinho que agora o bicho vai pegar, tá? Então a gente encerra essa parte de filosofia da ciência e agora a gente vai entrar nessa parte de filosofia da arte, da estética, tá? Isso tudo foi um apanhado na nossa última aula. Então, lá na página 103, no capítulo 8, tem esse tópico de investigações sobre o belo, tá? O belo que está muito relacionado a essa questão da estética, está muito relacionado à arte também, tá? Então o livro ele traz isso aqui pra gente, né? A cada momento, em cada lugar, nós entramos em contato com a poesia, com a pintura, com a música e várias outras formas de arte. Quando você está na sua casa, você vê que ela foi projetada por alguém, ela foi idealizada por alguém, com aquele formato, com aquele desenho, porque a arquitetura ela também é arte, ela também faz parte do mundo artístico, tá? Quando você prova várias peças de roupa, tentando ver qual fica melhor para aquele dia, o look do dia, né? O outfit para aquela ocasião, isso também é arte, porque a moda é a arte de se vestir bem. Então a arte, se a gente for observar de uma forma mais profunda, de uma forma mais detalhada, ela está presente em quase todos os aspectos do nosso dia a dia, para não dizer em todos, tá bom, gente? Você não se veste da mesma forma para a escola, para uma festa,
para um evento formal, para uma praia. Né? Existe uma proporção diferente para cada situação. Né? Para cada situação existe um ideal. E a arte é justamente a proporção ao belo, tá bom? Em tudo a gente pode encontrar essa proporção ao belo, certo? A arte não é só a pintura, não é só a música, não é só a poesia, não é só Leonardo da Vinci, Beethoven e Shakespeare, tá? A arte pode estar em qualquer coisa, tá? Em qualquer ação. Sempre que existe proporção ao belo, existe arte. Professor, isso quer dizer que qualquer coisa é arte? Não, tá? A gente precisa ter muito cuidado para não confundir. Não é que qualquer coisa é arte, mas a arte pode estar presente em qualquer coisa, certo? Vamos adiantar. Existe uma atitude referente ao estético que é justamente o hábito constante de, em cada pequena coisa do nosso dia a dia, buscar fazer determinada ação do modo mais perfeito e belo possível. E assim como a proporção permite que tantas ações não consideradas como artísticas de forma convencional se tornem arte, né, devido ao apelo estético, a mesma proporção ao belo nos ensina que nem toda poesia ou música é bela. Tá? E aqui entra um tema muito polêmico, que eu não gostaria de tocar nele, mas infelizmente eu preciso tocar. Quando ele fala aqui, né, que essa proporção ao belo nos ensina que nem toda poesia nem toda música é bela, não tem como não lembrar do funk. O funk, né, não dá pra dizer agora que é uma música, que é um ritmo musical, porque o funk envolve uma cultura, né, então ele é mais abrangente do que um ritmo musical. Mas é muito complicado a gente dizer que o funk ele é belo, né, porque ele não possui elementos de proporção de beleza. Né? Ele não reflete beleza. Ele pode ser agradável para algumas pessoas. Ele pode ser dançante para o corpo. Né? Ele pode despertar um desejo de se movimentar e dançar. Mas quando a gente fala sobre beleza, né, a gente tem um problema aqui. Tá? E aí, tá, então, professor, como é que a gente faz para identificar essa proporção? Para aplicar essa proporção de beleza, né, de identificar o que é belo no nosso dia a dia. Então, existe esse tópico, né, de investigações sobre o belo que acompanha, né, o ser humano desde sempre, tá? Desde os povos antigos, né, desde os gregos, desde os romanos, desde a Babilônia, desde o Antigo Egito, a arte foi utilizada, né, como uma pedagogia também para ensinar o homem a identificar, certo? E utilizar o apelo estético na própria vida. Então observa isso muito na poesia, principalmente na Grécia Antiga. A gente normalmente não tem essa dimensão disso, porque a gente acha que as poesias na Grécia Antiga eram apenas histórias ou relatos de grandes feitos, de grandes heróis e conflitos entre os deuses. Mas na verdade, gente, essas poesias na Grécia Antiga elas tinham um papel muito pedagógico, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Porque é justamente esse papel pedagógico que vai ensinar o homem a identificar, certo? E utilizar esse apelo estético para a própria vida. Ou seja, identificar o que é desejável, o que é plausível, o que é belo e aplicar na própria vida, tá? Homero foi um grande poeta, certo? E foi um grande defensor da virtude e da coragem, tá? Dessa qualidade da coragem através de seus personagens guerreiros como Aquiles, né, e Ulisses. Não dá para não lembrar de Aquiles, né, o grande herói. Então, quando Homero ele representa ali Aquiles, ele não está pensando apenas em retratar um grande herói que sozinho enfrentava vários outros inimigos e vencia. Ele estava querendo introduzir no seu leitor, no seu público-alvo, nas pessoas que iam ler aquela obra, que iam ter contato com a sua arte, a ideia de coragem como uma virtude que deveria ser buscada. Tá? E é por isso, né, que a arte ela possui esse papel pedagógico para o ser humano, tá bom? Para o homem. Quando eu digo homem, ser humano, tá? Homem e mulher. Exildo foi outro, né, que ensinou ao seu povo, né, que o trabalho é o caminho da autonomia existencial, transformando a própria vida em poesia. Então, os poetas eles incrementavam dentro das suas obras qualidades e atitudes que deveriam ser buscadas pelas pessoas para se desenvolver, para alcançar virtudes, tá bom? Então isso é muito importante, gente. Então nas tragédias, nas comédias, são delineadas, são desenhadas algumas circunstâncias morais, políticas, sociais e psicológicas que depois elas vão sendo discutidas pelos filósofos, tá? Então os gregos, por conta disso, eles viam, né, na poesia, na música, em todas as coisas, mais do que simplesmente poesia. Né?
eles viam a própria vida como uma atitude estética, uma atitude de contato com o belo. Então, a ginástica era para o corpo, para o desenvolvimento do corpo. A música era para o desenvolvimento da alma. Então, percebe como existe essa atitude estética na vida como um todo. E aí a gente vai avançando no tempo, né? A gente tem os romanos também, né? Com seus poetas, Virgílio, por exemplo, nas suas obras, né? Na Eneida, né? Onde ele apresenta Enéas, um nobre sobrevivente de Troia. Depois de muito viajar, ele chega ali nas terras da Itália. Então tudo isso é uma forma de incutar, né, nos seus leitores essas virtudes. Tá? Então, se Homero é o poeta da coragem, da bravura grega, Virgílio é a mesma coisa para os romanos, né? Assim como Camões ele é para os portugueses, tá bom? Então, os poetas eles têm essa característica de introduzir o belo, né, de forma pedagógica, como algo que os seus leitores devem buscar. Só que, né, para além da história do local, né, a gente tem todos esses poetas, todos esses autores, né, Homero, Virgílio, Dante, Leonardo, Beethoven, né, mesmo com toda a diferença de tempo histórico, de local geográfico, eles são harmônicos em algo. Eles tentaram demonstrar justamente que a arte ela pode ser mais elevada, né, e a mais elevada de todas as manifestações espirituais do homem, tá? Porque através da arte é possível transcender, ir para outro nível da nossa realidade individual e alcançar o belo em si, a essência do belo que está além, que está depois dos símbolos literários, musicais e imagéticos, tá? A arte em sua dimensão mais profunda, ela torna-se um diálogo do homem com o mundo e com o ser, certo? Então a filosofia da arte, né, ou a estética, é o ramo da filosofia que vai estudar a arte, né, e o belo, o prazer estético. Né? E aí ela traz algumas questões para a gente, né? Como é que o homem sente a arte? Como é que nasce a arte? O que afinal é a arte? Então são essas perguntas, né, que esses filósofos da arte e da estética eles tentaram responder, né? Porque o que se está procurando não é simplesmente descrever ou caracterizar uma obra de arte, fazer uma análise artística, mas entender essa relação, né, que o homem tem com a arte. Né? Então, o que define o que é belo e o que não é? Né? Qual é o parâmetro? Qual é a régua que a gente tem para dizer, poxa, isso aqui é belo, mas isso aqui não é? Né? Uma pintura, por exemplo, ela é bela por ela mesma, né, porque ela tem beleza nela mesma, intrínseca, ou ela é bela porque um indivíduo diz que ela é bela? Porque o sujeito diz que ela é bela. Porque nesse primeiro caso, né, a gente tem uma beleza intrínseca ao objeto. Logo, todas as pessoas que olharem para ele devem perceber essa beleza, né, como uma qualidade daquela pintura. Mas no segundo caso, né, nós é quem definimos o que é a beleza. E a beleza passa a ser algo subjetivo, dependendo da apreciação e do gosto do homem. Né? Como o gosto do homem é algo que muda de homem para homem, né, de ser humano para ser humano, de história para história, acaba se tornando algo subjetivo. E a gente tem alguns pensadores que tentaram definir, tentaram explicar qual é esse parâmetro para dizer o que é belo. Tá? E um deles, né, o primeiro deles que a gente vai analisar é Platão. Tá? A medida, a proporção e o belo em Platão. Então, como é que a gente distingue algo belo daquilo que não é belo? Tá? Platão foi um dos primeiros a tentar responder essa questão. E aí, na obra dele, Filebo, né, ele discute com seus ouvintes sobre qual seria o mais elevado bem da vida humana. Né? Quando ele diz bem, é o alvo, o objetivo, a virtude. Qual é a coisa mais elevada da vida humana? Então, os seus interlocutores diziam que o mais elevado, né, da vida humana, o que deveria ser mais almejado, seriam os prazeres. E Platão diz que não são os prazeres, é o conhecimento. E aí, para encontrar uma resposta, né, Platão e seus adversários eles vão investigar. Eles colocam dois extremos. Uma vida cheia de prazeres e sem inteligência nenhuma, sem conhecimento nenhum, ou uma vida cheia de conhecimento, mas sem a experiência dos prazeres. E aí, o que é preferível? Platão ele coloca essa questão na mesa, tá? A primeira, uma vida só com prazeres e sem conhecimento, ela se resume a uma existência animal, é como um animal qualquer, certo? Mas a segunda, né, apesar de ter o conhecimento, ela não é desejada por ninguém, porque não traz felicidade. Né? Sem prazer não há felicidade. E aí, Platão e seus interlocutores, eles entram num consenso, né, de que o maior bem na vida do ser humano é uma mistura, certo? Entre ambos. Ao invés de estar nos extremos, a gente deve procurar essa mistura no meio, tá? Né?
Então, o maior bem é uma vida conforme a inteligência e os prazeres misturados, mas em que medida? Mais prazer e menos conhecimento, mais conhecimento e menos prazer, né? Ou os dois iguais? E é aqui que se revela o primeiro e mais importante bem, que é a medida, tá? A medida se torna algo muito importante. O melhor modo de realizar perdão, gente. O melhor modo de realizar a vida é encontrar a proporção ideal entre a inteligência e os prazeres, ou seja, está ali no meio. Aristóteles ele vai dar um outro nome para isso, que é virtude. A virtude é sempre o ponto entre dois extremos, né? Entre um excesso e uma falta. E dá para fazer um link com isso aqui, tá? A proporção ideal da vida é justamente o bem ideal da vida, perdão, é justamente essa proporção ideal entre a inteligência e os prazeres. Tá? Dessa forma é possível desfrutar dos prazeres de modo sábio, né? E aproveitar a inteligência trazendo satisfação e felicidade, certo? Então, aqui a gente começa a entender um pouquinho essa questão do belo, porque quando algo perde a proporção, quando algo perde a medida, vai se tornar desordenado, ruim e ineficaz, tá? Então, a medida, essa proporção como o primeiro bem, demonstra para a gente a forma como os gregos eles eram fascinados por essa ordem natural no mundo. Tá? Além disso, se a medida, se a proporção ela é o primeiro bem, todos os outros bens, né, e todas as outras coisas eles devem ser proporcionais, eles devem ser medidos, eles devem ser precisos. Tá? Ela acaba se tornando a régua para todas as coisas. E aí, tá, a medida é o bem maior, certo? Beleza, professor. Mas o que é isso? O que seria essa medida? O que seria essa proporção? Qual é a essência disso? Ou seja, aquilo que define se uma coisa é proporcional ou não, a tal ponto que quando se retira um determinado elemento, o objeto deixa de ser proporcional. Como é que eu defino isso? Como é que eu sei que algo é proporcional ou não? Então, é um debate muito, muito complexo, gente. Não é fácil encontrar, né, essa essência de um bem com uma medida. Né? Não é fácil a gente entrar na essência disso aí, descobrir essa resposta. Mas o que os filósofos fizeram foi justamente fazer o caminho contrário. Ou seja, como é que seria uma coisa sem proporção? Já que a gente não consegue imaginar perfeitamente o belo absoluto, vamos tentar imaginar como seria algo sem proporção? E a primeira característica que se identifica nisso é justamente que algo sem proporção é algo desordenado, é algo feio, é algo bagunçado, é algo desarmônico, tá? E isso acaba servindo de parâmetro. Então, com isso, o belo é o elemento central da proporção, tá? E aí, num dado momento do diálogo aí entre Platão e seus interlocutores, eles tentam descobrir qual seria o conceito de bem, ou seja, o que seria o bem que depois geraria todos os outros bens, né? O bem ideal, o bem maior. E aí eles não conseguem concluir essa proposta, mas eles descobrem que o primeiro bem é justamente a proporção. Tá? E aí, descobrindo que o primeiro bem é a proporção, a medida, eles encontram o segundo bem, que é o belo, que é justamente quando essa proporção está ali equilibrada. E aí eles encontram o terceiro bem, que é a verdade. Tá? Eles vão debatendo e vão construindo tudo isso. Proporção, o belo e a verdade. E aí Platão reconhece, né, que não consegue conceituar plenamente o que é um bem, mas ele afirma que tem certeza que o bem em si ele está junto dessas três coisas, desses três primeiros bens, a proporção, a beleza e a verdade. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que o belo antes da verdade é certamente, né, algo surpreendente, e a proporção antes do belo revela que nada pode ser belo sem ser ordenado. Tá? Então a arte, né, como uma forma de expressar o belo, né, ela se torna essa expressão de algo ordenado, de algo proporcional. Tá? Então ela se ocupa do segundo bem mais importante da vida humana, né, que é justamente o belo. E antes da verdade, antes da justiça, e entre outros bens, a existência precisa ser bela. Tá? Então é por isso que a beleza, por isso que o belo ele ocupa um lugar tão central dentro da filosofia da estética, porque não é só saber identificar o que é belo e o que não é, mas a própria existência humana, a própria vida humana, ela precisa ser bela, ela precisa ser harmônica.
tá? Então, com isso a gente reafirma, né, que a arte, por ser uma expressão do belo, é a mais elevada manifestação da natureza humana, porque coloca, né, o ser humano na proporção que vai aproximar ele da ordem natural e do ser e do próprio bem, tá? Através da arte, né, que o ser humano ele vai alcançar essa proximidade com o belo. E a gente vê na prática algumas coisas. Infelizmente nosso tempo está acabando, gente, mas eu vou tentar colocar só essa parte aqui de Aristóteles. Se vocês puderem, vocês assistem depois, tá? Então, a gente encerra a parte de Platão e vem Aristóteles, que é um outro estudioso, discípulo de Platão, que ele vai falar sobre essa questão do belo, da arte e da estética, tá? Então, ele vai dizer que a arte ela é uma imitação, tá? Ele vai dizer o seguinte: os filósofos gregos eles estudavam as artes a partir da poesia, da pintura, da escultura, da música, e apresentavam que a essência dessas manifestações era a imitação, né? Em grego, traduzido como mimesis ou mimesis. Por exemplo, na pintura e na escultura, os artistas eles reproduzem a aparência dos corpos e dos objetos que eles consideram belos, tá? E Aristóteles afirma que a imitação nas artes ocorre como uma tendência natural dos homens. Ele defende essa tese demonstrando que desde a infância, né, o ser humano ele aprende a falar, se vestir, a comer, a andar, a se comportar, imitando, né, aqueles que convivem com ele, né, imitando os adultos, imitando os mais velhos. Então, segundo Aristóteles, a imitação nas artes, ela nada mais é do que representar, seja através de cores, de linhas, de palavras, de esculturas, coisas e ações, tornando elas tão próximas da realidade quanto possível, tá? Então, acaba tendo essa característica da verossimilhança, de tentar representar da forma mais fiel possível aquilo que é na realidade. Então, a mimese era utilizada como um meio de aprender, de adquirir conhecimentos, né, porque era necessário comparar e imaginar, e reproduzir e repetir. E Aristóteles entende que a arte ela proporciona prazer, que está relacionado tanto com a parte intelectual do ser humano, quanto com a parte sensível, né? A arte é uma expressão sensível do artista. E a apreciação da obra deve ter em vista tanto a sua semelhança com a realidade, quanto a beleza que deriva, né, do estilo de como a imitação ela foi executada ali. Porque não é só uma imitação, né? Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O filósofo ele destaca, né, Aristóteles destaca que o apreciador ele pode sentir prazer na arte, né, tanto se ele conhecer o original daquela arte, né, e ver a perfeição com a qual aquilo foi imitado, quanto se ele não conhecer o original. Então ele fica olhando para aquela imitação como se fosse o real e ele acha beleza naquilo mesmo, tá? Então nas representações artísticas, em busca dessa semelhança com a realidade, dessa verossimilhança, os artistas eles não precisam copiar exatamente o modelo, tá? Ele não precisa fazer exatamente uma cópia fiel. Isso aqui é interessante em Aristóteles, é o que diverge de Platão, por exemplo. Ele vai dizer que os artistas eles precisam manter as características essenciais e modificar aquilo que permita que a obra se torne perfeita. Então, se o original possui algum defeito, o artista ele pode modificar aquilo para deixar mais perfeito, mais proporcional, tá? Desse modo, o artista imita o que é essencial e necessário e modifica as demais características para representá-las não como elas são, mas como deveriam ser. É basicamente fazer uma rinoplastia, por exemplo, numa obra de arte, tá? Desenhar aquele nariz perfeito, né, o ideal de beleza, tá? Então, dessa forma, a arte ela começa com uma imitação da natureza, mas ela passa a fazer alterações, né, nisso em busca de um ideal de beleza, né, na própria realidade do ser humano, tá? Gente, eu passei aqui 4 minutos do nosso tempo, peço perdão a vocês, mas só algumas informações importantes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quando estiverem assistindo essa aula, falem comigo no WhatsApp, tá? Alguns alunos já vieram falar comigo, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, foi bem produtivo. Então não se acanhem, não tenham receio, podem falar comigo, tá bom? O material vai estar no Classroom, para vocês terem acesso, estudarem, revisarem. E fiquem tranquilos que a recuperação, para quem for, não vai ser nada demais, tá bom? Não vai ser nada difícil, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? No mais, cheiro no coração de vocês, uma boa semana e até a próxima.